Muito bom dia, vamos começar mais uma reunião com Deus. Vamos para a nossa reunião de hoje, lendo a palavra de Deus e falando com o Senhor. E ouvindo o que Ele tem para nos dizer através da sua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Senhor. Levantamo-nos cedo, Senhor, para te buscar. Primeira coisa que fazemos, Senhor, ao acordar é te buscar. Senhor, que o Senhor continue nos dando força, Senhor, para essa busca, que o Senhor continue conosco, Senhor, como o Senhor tem feito. Senhor, queremos te agradecer, louvar o teu precioso nome, entoar a ti, Senhor Jesus, uma vida que seja um louvor ao Senhor, obedecendo ao teu nome, honrando o teu nome e a tua palavra. Senhor, também sei com as nossas causas que trazemos no nosso coração, as pessoas que trazemos no nosso coração, entregamos tudo a Ti e te pedimos, Senhor, nesse momento, fala conosco aqui na Sua palavra. Amém. Amém. Bom dia, Sandra, bom dia, Aurenice, bom dia, Tutti Mundi, quem mais chegou aí? Bom dia para quem está dando bom dia. Aurenice, Sandra, Nardelzinha, muito bom dia. Vamos para o Salmo. Vamos para o Salmo. Quem será? A Nardel entrou? Oi. Você entrou sem querer, Nardel? Não consigo fechar seu microfone, pode fechar. Então vamos lá. Onde nós paramos? Paramos no Salmo. Hoje vamos para o Salmo 107. Bom dia, Leile. Pode descer se quiser, Nardel, ou ficar se quiser. Na verdade, eu não estava mais pondo na janelinha, porque se a pessoa desce da janelinha sem me falar, sem pedir para eu descer, o TikTok diz que prejudica a live. A pessoa não pode descer da janelinha sozinha. Tem que pedir para o anfitrião descer ela da janelinha, senão o TikTok entende que aconteceu algo negativo. E aí prejudica a live, ele falou. Então agora eu não consigo aqui. Você clica ali, clica na sua janelinha, Nardel, clica na sua janelinha, aí vai ter 3 pontinhos, né? Ou então vai ter um bonequinho com um xizinho nele. Clica nesse bonequinho com um xizinho. Ah, saiu. Então vamos lá. Mas se quiser entrar na janelinha, falar alguma coisa, Leile, Nardel, me fala na rolagem. Ó, quero falar alguma coisa. Aí imediatamente entra, tá bom? É só para não acontecer como a gente estava fazendo, como eu tinha sugerido, não ficou muito bom, porque o TikTok diz que se a pessoa desce da janelinha sozinha, sem chamar o anfitrião, o TikTok entende que aconteceu alguma coisa negativa, daí prejudica a live. Não entendo muito bem, mas é assim. Então vamos lá, Salmo 107. Salmo 107. Deus salva de todas as aflições. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, mais um versículo aqui que nos mostra que ninguém perde a salvação. Como é que a pessoa vai perder a salvação se o Senhor está dizendo que a misericórdia dele dura para sempre? Então, quer dizer, a misericórdia do Senhor dura só enquanto a pessoa estiver obediente? A hora que a pessoa caiu, como gostam de dizer, né? Ah, fulano caiu. A hora que a pessoa caiu, aí acaba a misericórdia do Senhor? É isso? Que o digam os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Olha aí. E reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Que digam o quê? Que digam os redimidos do Senhor. Eles sabem, a misericórdia do Senhor não tem fim, dura para sempre. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas,
sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Bom dia, Leia! Passavam fome e sede, e a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Clamaram ao Senhor. Clamar ao Senhor. Ele os fez tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Pois ele dessedentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Então, a alma seca, ele deu água, e a alma com fome, ele deu bens. Alguns habitavam na escuridão mortal, eram prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram. Perdão. Alguns habitavam na escuridão mortal, eram prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Olha só, então o Senhor está dizendo que alguns habitam na escuridão da morte, uma escuridão mortal. Bom dia, Orenilda, uma escuridão mortal. Prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro. Por quê? Porque se revoltaram contra as ordens de Deus. Olha aí. Será que isso já não é resposta para algumas das nossas orações? Por que estamos na miséria? Por que estamos nessa escuridão? Por que estamos sentindo esses grilhões de ferro nos prenderem? Será que não é porque nos revoltamos contra as ordens do Senhor? Pode ser, né? Por isso, ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor. Segunda vez que ele fala. Clamar ao Senhor. Não é clamar aos irmãos, é clamar ao Senhor. Pegar a Bíblia e ler, conversando com o Senhor. Pega esse salmo aqui, 107, e lê só você e o Senhor, conversando com o Senhor. Você que está se sentindo aqui desse jeito que ele está dizendo, você que está se sentindo na escuridão da morte, você que está se sentindo na miséria, você que está se sentindo prisioneiro de algum grilhão de ferro, olha que coisa pesada. Então, pegue o Salmo 107, se sente depois sozinho, sozinha com o Senhor e converse com ele, lendo o Salmo 107 e conversando com o Senhor. Isso é uma ordem que o Senhor nos deixou. Comam do pão, coma do meu corpo. Aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo. Como é que eu como o corpo do Senhor? Olha aqui o corpo do Senhor, aqui o pão, olha o pão. Como é que você quer que tudo vá bem se você está rebelde contra o Criador? Tem como ir tudo bem, mas eu não estou rebelde, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, mas você está comendo? Gente, ser rebelde não é necessariamente fazer coisas feias. Ser rebelde é não obedecer, é ir contra a ordem. Se você não obedece, você já foi contra a ordem. Não obedecer já é ser rebelde. Ser rebelde não é fazer coisas feias, é também não fazer o que o Senhor está mandando. É se rebelar contra a ordem do Senhor. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Tem comido do pão do corpo todos os dias? E o Senhor já nos falou, né, um dia, tem comunhão comigo de manhã e de noite, eu fico esperando. Estou à mesa esperando o meu servo me servir.
Então, por isso, ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, eles sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então, na sua grande aflição, quando a aflição ficou bem grande, aí aprenderam que tem que clamar. Na grande aflição, clamaram ao Senhor. Será que nós ainda não clamamos porque a aflição não ficou bem grande ainda? Mas precisa esperar ficar bem grande a aflição para clamar ou podemos clamar já? E então ele os livrou de todas as suas tribulações, todas. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu os seus grilhões. Aleluia. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos, porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Bom dia, Eunicinha. Alguns embrutecidos por sua conduta insana, olha isso. Embrutecidos por suas condutas insanas. Ó, chegou a ficar só cometendo insanidades. É falta de juízo, falta de bom senso, não é verdade? E por sua condutas insanas sofriam por causa das suas iniquidades. Oi, Thelminha. Oi, Edileide. Obrigada por compartilhar, amorzinho de Jesus. Gente, vocês estão prestando atenção no que o Senhor está falando? É muito sério. E fiquem nos corações. Corações, corações, corações. Para o TikTok mandar pessoas para ficarem conosco. Todo o alimento lhes provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Olha, gente. Todo alimento lhes provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Terceira vez que ele fala. Clamaram ao Senhor. O que é clamar ao Senhor? É ficar chorando? Gente, Elzinha, clamar ao Senhor é ficar chorando, é isso? É sentar num canto e ali chorar o dia inteiro? Isso é clamar ao Senhor? É isso que é clamar ao Senhor, gente? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas aflições. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los da sua extinção. Olha aí. Enviou o quê? A solução foi o quê, Iraci? A sua palavra. A sua palavra. Você sabe ler? Se você sabe ler, você tem que ler a Bíblia. Ah, eu não sei ler. Se você não sabe ler, você coloca áudios da Bíblia para você ouvir. Mas você tem que buscar. Tem que buscar. Enviou então a sua palavra para curá-los, para salvá-los da extinção. Eles iam ser extintos, gente de Deus. Vamos lá marcar, né? Na reunião com Deus, se eu fosse você, eu fazia com um caderninho, viu? Porque depois não lembro onde tá as coisas, como é que vai conversar com o Senhor depois. Então, é Salmo 107, 20. A palavra cura. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor do ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e com cânticos jubilosos proclamem as suas obras. Aqui já está explicando o que é clamar, né? Clamar é tudo isso aqui. É pegar a palavra. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, esses viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. À sua palavra, levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas, subiam até o céu, desciam aos abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo.
Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas. Então, o Senhor está contando aqui uma história no meio do Salmo, né? Falando assim, que os que os que se lançaram ao mar em navios, passaram por grande angústia, por causa da sua profissão. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, a sua profissão é assim, nas grandes águas. Ele está dando um exemplo, gente, não precisa ser necessariamente você trabalhar num navio, mas ele está dizendo, a sua profissão é assim, parecem grandes águas, essas águas, esses viram as obras do Senhor, viram os milagres do Senhor, no meio dessas grandes águas. Aí diz assim, a sua palavra, ou seja, o Senhor falou a palavra, certo? O Senhor falou, levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas subiam até o céu. Ele está falando de um trabalho, de uma profissão. É assim que você se sente? As ondas sobem até o céu e depois levam o barquinho lá para o abismo. Então, as ondas vão até o céu, se abre um abismo no mar. O abismo, né? No fundo do mar há abismos também, né? Então ele está dizendo assim, subiam até o céu, depois desciam até o abismo, e no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. A alma é o seu psicológico. O seu psicológico está desfalecendo. Ele está dando um exemplo aqui de trabalho que desfalece o psicológico. Ele está dando exemplo de uma profissão que desfalece o psicológico. Uma profissão que desfalece o psicológico. Olha que forte. E aí ele diz de novo a palavra, a sua palavra, ou seja, em obediência à sua palavra, as coisas acontecem. Ele reduziu a tormenta a silêncio, essa tormenta que levava o barquinho até o céu em ondas gigantescas e depois ia até o mais profundo abismo no mar. Então ele reduziu essa tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Você se sente assim? Alegraram-se então, porque as ondas amainaram, e ele os conduziu até o porto que eles tanto desejavam. O Senhor os conduziu até o porto que eles tanto desejavam. Imagina, gente, você tá num mar desse aqui. Bom dia, Gracinha. Imagina você tá num mar desse, um mar bravio desse aqui. O que você mais quer na vida? Chegar no porto, chegar em terra firme. Não é verdade? O que você mais deseja é chegar no porto, chegar em terra firme, né, Gracinha? E aí ele diz assim, que ele os conduziu a esse porto, ao porto ansiado. Amém? E ele diz, deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais, fez ali habitar os esfomeados que fundaram uma cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não permite que seus rebanhos diminuam. Oh, aleluia! Quando, porém, reduzidos, eles são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre nobres e ricos incrédulos.
e os faz vagar num deserto sem caminhos. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados, aumenta suas famílias como rebanhos. Olha como que ele levanta da miséria o pobre e o necessitado. Então, por quê? Porque nesse tempo aqui, quanto mais filhos você tinha, melhor era para que os filhos pudessem trabalhar na lavoura, né? Porque você não consegue pagar empregados para a lavoura. Então, os filhos vão para a lavoura, né? Principalmente na África. Não tá aí a Ângela para nos dizer como é que é na Machamba? Na Machamba é assim, na lavoura da África, né? Quanto mais filhos você tiver, melhor, principalmente homens. Por quê? Porque vão todos trabalhar na Machamba. Então, por isso que o Senhor diz aqui, ele levanta os pobres da miséria, né, os necessitados, aumentando a sua família como rebanhos. Isso está ligado ao que acontecia na época, né? Então, muitos filhos, melhor, muitos homens para trabalharem. Reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. Amém! Obrigada, Val, por compartilhar. Gente, mas aqui nesse salmo, o que o Senhor está nos deixando de muitíssimo importante? Obrigada por seguir, Thelminha. Você que ainda não é nosso amigo, siga-nos para a gente ler a Bíblia juntos todos os dias. Aqui o que o Senhor mais nos mostra nesse salmo aqui, clama, clama, clama a mim. Gente, não é para clamar para as pessoas. Quanta gente entra aqui na live, ora por mim, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora por fulano, ora por Beltrano, ora por porta de emprego, ora por saúde, ora por não sei o que. Gente, o Senhor não está dizendo para clamar nas lives. Ele está dizendo para clamar a Ele, diretamente a Ele, a Ele. Como que eu faço isso? Pega a Bíblia, ora, Senhor, me ensina a clamar a Ti, Senhor. Eu não sei o que é isso. Fala comigo na Tua palavra. Fala comigo, Senhor. Na Tua palavra eu sei que o Senhor fala comigo, porque o Senhor é a palavra. Eu sei que o Senhor fala comigo. Aí abra no Salmo 107, ou em algum outro lugar que você sentir no seu coração, e leia com o Senhor, como nós lemos aqui. Leia com o Senhor, falando com o Senhor. Amém? Vamos para Provérbios. Isso é clamar, né? Mas não, gente, eu não sei porque é uma dificuldade tão grande de ler a Bíblia com o Senhor. Faz coisa muito mais difícil e não lê a Bíblia. Faz coisa muito mais difícil que isso e não lê a Bíblia. E o Senhor está dizendo, leia a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia. Agora nós vamos para Provérbios 14, 34 e 35. Não. Provérbios 15, do 1 ao 3. Provérbios 15, do 1 ao 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta violência. A resposta branda desvia o furor. Então quer dizer que o furor já está ali. A pessoa já está irada com você ou com alguma coisa. O furor já está ali. A ira já está ali. Aí o Senhor está dizendo, mas se você tiver uma resposta branda, veja que se dirigiu a você, né? Se dirigiu a você. A ira e o furor se dirigiram a você. Mas o Senhor está ensinando, se você tiver uma resposta branda, ou seja, equilibrada, brando, equilibrado, brando, suave. Se você tiver uma resposta branda, você vai desviar o furor, vai desviar de você, como se fosse uma flecha que está vindo. E com a resposta branda, você desvia essa flecha de você. Agora, se você responder furor com furor, ira com ira, o que vai acontecer? Violência. Violência. Então, vamos ler de novo? A resposta branda desvia o furor já está vindo. A resposta branda desvia. Mas a palavra ríspida
essa desperta a violência, porque daí casou, ira com ira, furor com furor. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. A língua dos sábios torna o ensino interessante. Por quê? Porque sabedoria só há um sábio que é o Senhor. E sabedoria só há uma, que é a sua palavra, que é o próprio Senhor. Essa é a sabedoria. E aí ele diz assim, que a língua dos sábios torna o ensino interessante. Por que que torna o ensino interessante? Porque fala o Senhor, fala a Bíblia, fala a Bíblia. Por isso que é interessante. Mas a boca dos insensatos, os sem juízo, a boca dos insensatos é fonte de tolices. Então, amados, ou nós estamos fundamentados na palavra, ou nós somos fonte de tolice, não é? E a língua dos sábios torna o ensino interessante. Esse interessante quer dizer que vai de encontro ao interesse daquele que ouve. Então, essa palavra de sabedoria, ela vai de encontro ao interesse de quem está ouvindo. Quem está ouvindo tem interesse em resolver seus problemas. Tem interesse em alcançar o Senhor, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Que é o scanner que eu falei, né? O scanner, o Senhor passa o seu scanner assim, fazendo uma leitura constantemente. Vamos para 1 Samuel. 1 Samuel, e estamos no capítulo 9. Chegamos em Samuel 9. Aqui Eli já se foi, Eli morreu, e muito idoso e muito gordo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, né? Seus filhos Ofni e Finéias também não estão mais aqui, foram levados pela guerra. Os dois morreram no mesmo dia na guerra, né? Então Samuel assumiu a posição de Eli. Samuel é quem orienta o povo e julga o povo, né? Ele era tipo um sumo sacerdote, ele era juiz também, mas ele não estava muito bem, não, né? Não estava muito bem, nem ele e nem os filhos para quem ele passou os cuidados do sacerdócio. Depois que Eli morreu, Samuel assumiu. Então, Samuel quis pôr os seus filhos, quis fazer igualzinho Eli, quis pôr os seus filhos para assumirem o sacerdócio, que também são 2 rapazes, mas o povo desaprovou, porque eram rapazes que não tinham um caráter bem visto no meio da sociedade. Então, o povo desaprovou e pediu para Samuel: nós queremos um rei. Fala a Deus que nós queremos um rei. Então Samuel passou a julgar, deixou o sacerdócio com os seus filhos, né? Igualzinho Eli, coisa que o Senhor não estava aprovando, né? Deixou o sacerdócio com seus filhos e foi julgar. Então ele julgava em várias cidades, né? Ele ia para cidades para julgar. No entanto, morava em Ramá, cidade da sua família, de mamãe Ana, papai Elcana, morava lá em Ramá e julgava em Ramá, em Siló, nas outras cidades, conforme fosse preciso. E o povo pediu para ele um rei. Nós queremos um rei, não queremos os seus filhos e nem você, na verdade, né? E nem Deus. Nós queremos um rei, como as outras nações têm um rei também. O Senhor Deus ficou muito chateado com isso. Ele disse: deixa, Samuel, não é contra você que eles falam, é contra mim. Porque eles também iam contra Samuel, porque Samuel era juiz, né? Aí ele falou: não é contra você, Samuel, é contra mim. Se eles querem um rei, dê a eles. No entanto, deixe bem claro a eles que esse rei virá para explorá-los. Vai levar os filhos, as filhas para a guerra, à frente da guerra, vai pegar as filhas para cuidar da casa, para ser cozinheira, vai escravizar vocês, o rei que vocês querem aí, né? Por que o Senhor ficou chateado? Porque o rei é soberano, a última palavra é do rei. Então a última palavra tinha que ser de Deus, né? Mas eles querem um rei sobre eles. Então havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, que o nome dele era Quis.
Ele era filho de Abiel, que era neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente na sua região. Quis era esse homem abastado e influente, muito rico e muito poderoso. Tinha ele um filho que se chamava Saul, um belo jovem. Então, ele tinha um filho muito bonito que se chamava Saul. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel que fosse mais bonito do que Saul. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos ombros de Saul. Então, Saul era muito bonito e alto, vistoso. Certo dia aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, que era o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Algumas jumentas. Então, Quis, que é o pai, chamou Saul e disse para ele: Filho, chama um dos criados e vai procurar as jumentas desgarradas. E eles percorreram, então, toda a região montanhosa de Efraim. Ó, de novo estamos nós nas montanhas de Efraim. Tanta coisa acontece nas montanhas de Efraim, já reparou? Então, eles foram para as montanhas de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não encontraram as jumentas. Seguiram pelas terras de Salim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então eles atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço, não acharam as jumentas. Bom dia, Silma, bom dia, Aurenice. Amados, fiquem nos corações, mandem 1000 corações. Cada um de vocês deve mandar pelo menos 1000 corações, porque com 1000 corações o TikTok manda uma pessoa para cá. Você manda 1000 corações, já sabe que o TikTok vai mandar uma pessoa, você já ora, Senhor, abençoa a pessoa que eu estou trazendo para ouvir a Bíblia. Eu estou trazendo, é minha obra, eu estou trazendo para a pessoa ouvir a Bíblia. Abençoa essa pessoa, Senhor, se com a mente dessa pessoa, que ela te encontre aqui, Senhor Jesus. Isso é galardão para você. Pode estar certo que o Senhor vai marcar lá na contabilidade sua com ele. Amém? Então, atravessaram todo o território de Benjamim e não acharam as jumentas. Amém, Eunice. Traz 8 pessoas. O máximo de corações que o TikTok permite é 8.000 corações. Por isso ela está falando que ela vai trazer 8 pessoas. Como eu sei que eu mandei 1000 corações? É só você olhar aqui, ó, na contagem. Tá em 18. Então eu vou clicando e vou vendo. Tá subindo 18.2, 18.3, chegou a 19, eu mandei 1000. Né? Vai contando ali, ó, pela contagem ali. Alright? Então, nós estamos com Saul e o seu criado, o criado do seu pai, que se chama Quis. O pai de Saul é um homem muito rico e muito influente. E Saul é o quê? Bonito. Bonito. Qual é a qualidade de Saul? Beleza. Qualidade de Saul é beleza, né? O Senhor está falando aqui na palavra. Qualidade de Saul é a aparência, é a boniteza. Essa é a qualidade de Saul. E do pai dele? O pai dele é muito rico e muito influente. Então, Saul e o empregado do pai chegaram lá no distrito de Zuf e então Saul sugeriu ao servo que o acompanhava: vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Não estamos encontrando as jumentas, né? As jumentas que desgarraram, né? Estamos em 1 Samuel 9:5, Etienne. 1 Samuel 9:5. Chegaram então lá no distrito de Zuf e Saul sugeriu ao servo que o acompanhava: vamos voltar. Caso contrário, o meu pai vai deixar de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco, porque eles já estão longe procurando as jumentas. Entretanto, o servo aconselhou: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá.
é bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Veja, o empregado é mais sábio do que Saul. Saul quer voltar. Vamos voltar, porque senão papai vai ficar preocupado comigo. Vamos voltar para papai não ficar preocupado comigo. O servo disse: nessa cidade aqui tem um homem de Deus que pode nos orientar. Saul não sabia disso. O servo sabia. Mas Saul ponderou ao criado e disse: se nós formos falar com esse homem, o que nós vamos oferecer para ele? O pão já acabou no alforge e nada mais temos a oferecer pelos préstimos desse homem de Deus. O que vamos fazer? Olha a preocupação dele. A mente, né? Mente monetária. O servo então pediu a palavra e ofereceu a Saul: ocorre que eu ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que posso dar com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará na nossa jornada. Então, no pensamento deles, o homem de Deus é... Porque nesse tempo aqui, gente, a gente já sabe, né? Nós estamos vivendo ainda aqui, né? No tempo de juízes, onde cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava certo. O povo estava sem governo nenhum. Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vamos consultar o vidente. Então era chamado de vidente o homem de Deus, né? Também é uma palavra distorcida, não é uma palavra muito adequada, mas não estamos num tempo aqui, um tempo adequado, né? A conduta de Israel não é nada adequada. O Senhor já nos falou, eles até sacrificavam os filhos e as filhas nesse tempo aqui, né? Serviam as potestades, serviam os falsos deuses, estavam impregnados de idolatria. Bom dia, Adalberto. Porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então Saul falou para o servo: aí você falou bem, então vamos lá. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram para elas: o vidente está na cidade? Quem é o vidente? Samuel, né? E elas prontamente responderam: está sim, logo ali adiante. E ele acaba de chegar um pouco antes de vocês. Mas apressem-se, ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido lá no monte. Então ergueram um altar lá no monte e chamaram Samuel, né? Assim que vocês entrarem na cidade, vocês vão achar, antes que suba ao altar do monte para comer. Assim que vocês entrarem na cidade, vocês acharão o vidente, antes que ele suba até o altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao altar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subam, pois, depressa e logo vocês vão achá-lo. Aqui já é uma dica de Deus para Saul. Saul, presta atenção, presta atenção. O povo não pode comer antes do homem vir e abençoar o sacrifício. Vamos ver lá para frente. Bom dia, Raul, tudo bem? Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta da cidade, Samuel saía em sua direção a caminho do altar lá do monte. Vejam, gente, que esse sacrifício de ofertas eles vão comer, igual a gente viu com Eucana e Ana, né? Comer. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel uma coisa. No dia anterior, o Senhor tinha falado para Samuel: amanhã, por volta dessa hora, eu vou enviar um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele vai libertar o meu povo do domínio dos filisteus,
porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de socorro. Então veja bem, ele vai livrar o meu povo dos filisteus, porque eu tenho observado o sofrimento do meu povo. Eu não tenho observado que Saul é adequado. Eu tenho observado o meu povo. Gente, não se encontra um homem adequado nesse tempo aqui? Davi ainda é pequenininho. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é precisamente esse homem de quem eu falei, é ele que vai governar o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e perguntou: por favor, pode me dizer onde fica a casa do vidente? É Saul falando. Saul era muito bonito e muito educado, né? Muito bonito e muito educado, era um lorde. Filho de um homem muito rico e muito influente. Saul era muito bonito e muito educado. Então Samuel respondeu para Saul: sou eu o vidente? Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje você vai comer comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o seu coração. Que é o quê? O que preocupa o coração dele? As jumentas e papai preocupado, né? Papai lá em casa nervoso porque eu sumi. E as jumentas desgarradas. Quanto às jumentas que se extraviaram das tuas mãos já há 3 dias, não te aflijas por elas, eis que já foram encontradas. Já estão com papai, Saul. As jumentas já estão lá com seu papai. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai? Ó, Samuel, já falando, presta atenção. Saul ficou muito espantado e respondeu: porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo essas palavras? Gente, vocês se lembram que Benjamim já é a tribo caçulinha, né? Benjamim já é a tribo caçulinha. Daí aconteceu aquele negócio da concubina e do levita. Vocês se lembram da concubina que o levita cortou em 12 partes e mandou uma parte para cada tribo de Israel, né, Raul? Vocês se lembram disso? Aí o que aconteceu? As 11 tribos se juntaram contra Benjamim e praticamente dizimaram Benjamim. Praticamente dizimaram. Sobraram alguns homens que fugiram e depois esses homens não tinham mulheres para se casarem, se lembram? E aí as 11 tribos tiveram misericórdia desses homens e falaram para eles roubarem umas mulheres numa festa. Se lembram disso? Então a tribo de Benjamim é bem enfraquecida, como Saul está falando aqui. Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas, salão de festas lá no alto do monte. E lhes ofereceu o lugar de maior honra, a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e falou: serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. Então, separou a porção de carne especial, a melhor, para Saul. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo o que estava sobre ela, e depositou diante de Saul. Em seguida, Samuel disse: eis aqui está, diante de ti, o que fora reservado, a melhor parte. Come, pois te foi guardado para essa ocasião. Para essa ocasião, Maria Lu. A fim de que o comesses na companhia de muitos ilustres convidados, que são os 30 que estão ali. São homens importantes. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Então entendam, gente, o sacrifício
O sacrifício é um grande banquete para os homens também, né? A gordura sobe como aroma agradável a Deus, mas os homens se sentam à mesa e fazem a refeição juntos diante do Senhor. Essa é a mesa, já é a mesa do partir do pão. Os homens reunidos na presença do Senhor. Bom dia, Neuza. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo assim: levante-se para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Então Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu para Saul: fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo do pai de Saul, que o acompanhava, fala para ele na frente. O servo de Saul passou para frente e Samuel disse para Saul: tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para você. Gente, é desse tipo de coisa que vem hoje a tal da revelação. Ah, fica aqui que Deus quer revelar uma coisa para você. Deus quer falar uma coisa para você. Gente, revelação é na Bíblia. Na Bíblia, é Deus revelar a Bíblia para nós. Na Bíblia está tudo que Deus quer nos dizer. Na palavra. A revelação vem da palavra. Agora, porque a gente vê essas coisas na história, as pessoas querem praticar isso no dia de hoje. A revelação está na Bíblia. Amém? Você tem que ler a Bíblia. Bom dia, irmão Carlos. Samuel tinha trazido consigo um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou uma das faces de Saul e disse: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança, herança de Yahvé. Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens vão dizer para você: eis que já foram encontradas as jumentas que você saiu para procurar, Saul. O seu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por sua causa e pergunta a todo momento: o que terá acontecido a meu filho Saul? Né? Raquel, Doris. Mas a palavra é para todos, a nossa vida individual. Às vezes queremos uma revelação específica. Então, por isso que eu digo, nós somos homens coletivo, homem coletivo, homem individual. Homem coletivo, homem individual. Quando eu falo homem, é homem e mulher, né? Agora, nessa reunião que nós estamos fazendo, estamos sendo o quê? Coletivo. Homem coletivo. Estamos buscando o Senhor juntos, né? Mas quando nós ficamos sozinhos com o Senhor, estamos sendo o homem individual. Então, nós pegamos a Bíblia e lemos falando com o Senhor, orando ao Senhor. Um salmo, um provérbio, uma passagem. Você precisa ter comunhão com o Senhor, né? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Então, o Senhor tem palavra específica para você também. Precisa buscar na palavra. Amém? Não busque nas pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração do homem. Por quê? Por que buscar revelação no homem? Se toda a revelação que o Senhor quer para nós está na Bíblia, né? Quantas vezes eu já vi: não, é para você mudar dessa cidade, morar em outra cidade, não eu, outras pessoas. A pessoa pega e faz isso. Não, é para você sair desse emprego. A pessoa pega e sai. Não, Deus vai abrir uma porta para você. Cadê a porta? Cadê a porta? Agora mesmo, gente, semana passada, revelaram que minha mãe estava com câncer. A minha mãe já estava fazendo exames, né? Cadê o câncer? Não tem câncer nenhum, não tem nada de câncer. E revelaram que minha mãe estava, sem ninguém pedir, veio a revelação, sem ninguém pedir. Revelaram que minha mãe estava com câncer, revelaram que viram um anjo entrando no quarto da minha mãe e tudo mais, né? Minha mãe estava com câncer, mas o Senhor ia curar o câncer.
Minha mãe já faz exames, porque ela é idosa, não tem câncer nenhum. Fez exames de mama, fez exames de ginecológico, fez exames de... Ela passa no geriatra, ela passa no cardiologista, ela passa no endócrino, ela passa... Gente, não tem câncer nenhum. E essa revelação veio gratuitamente, ninguém pediu. Imagina se pedir, então. Quantas revelações virão, né? Então, continuando. Gente, busquem o Senhor, vocês, busquem ao Senhor. Ou quer ler com uma amiga? Amiga, vamos ler a Bíblia juntas? Entende? Mas não peça revelação para as pessoas, né? Então, quando eu vou orar com alguém está em apuros, nós vamos orar, nós oramos a palavra. Sempre a conversa pautada num versículo, em alguma passagem da Bíblia. O que Deus quer nos dizer, o que Deus quer falar, está na Bíblia. Está na Bíblia, não está no nosso coração, está na Bíblia. Nosso coração é enganoso e maldito aquele que confia no coração do homem. Bom dia, irmão Cirilo. Então, aí vamos continuar. Então, quando receberam Saul lá de volta, né? Falar, então vamos ler nós juntas, Raquel. Vamos ler juntas. Estamos lendo aqui, né? Então, quando Saul chegou ali, o empregado do pai falou assim: ó, a jumenta já tá lá com seu pai, as jumentas desgarradas, mas o seu pai tá muito preocupado com você, né? Então, falou para ele assim: você deve prosseguir rumo ao Carvalho de Tabor. Lá você vai encontrar 3 homens que estarão subindo para cultuar ao Senhor Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outro levando 3 pães e um outro levando um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que você vai aceitar. Tudo isso aqui, gente, é Samuel falando para ele, né? Nesse tempo, gente, nesse tempo aqui, nós estamos lá em Samuel, nem Davi chegou ainda, né? Para que serve o Velho Testamento? Para nós conhecermos Deus, conhecermos o homem, o caráter deficiente do homem e conhecermos o caráter perfeito do Pai. Para isso o Velho Testamento, para nós conhecermos Deus e conhecermos a nós através da atitude dos homens, não para fazer essas coisas, mas para conhecer, é a nossa história. Nós fomos enxertados nessa história aqui. Amém? Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que você deve aceitar, Saul. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, amados, alguém pode convidar a... Cadê a Raquel? Alguém pode convidar a Raquel para ler a Bíblia juntos? Menina, né? Menina. Alguma menina gostaria de ajudar a Raquel? A Raquel é uma ovelhinha que está precisando de uma pessoa. Alguma menina pode pastorear a Raquel? Quando nós pastoreamos, nós somos pastoreados também, né? Nós abençoamos e somos abençoados. Nós fazemos para os outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Então, alguém poderia ler a Bíblia com a Raquel, convidar a Raquel. Raquel, algum horário a gente pode ler junto, faz chamada de vídeo, lê junto, ora. Alguém pode ajudar essa ovelhinha? Quem pode convidar? Tá tranquila, Raquel? Mas você precisa do individual. Tem que praticar o individual. Por isso que eu tô falando. Essa pessoa vai ajudar você a despertar em você a busca individual. Entende? Aqui você está muito solta, você não está com a Bíblia na mão. Tem que estar com a Bíblia na mão, lendo, conversando. Olha, você viu o que falou aqui? Entende? Precisa pegar a Bíblia e ler na Bíblia. Por isso que eu estou dizendo, né? Quando você quiser, então, você fala aí para as meninas. Meninas, eu quero. Aí eu tenho certeza que uma das meninas da equipe vai fazer isso com você. Tá bom, Raquel? Chegarás, então, a Gibeá, e onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas
que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de você e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Amém. Olha aí a Sil. A Sil é uma menina maravilhosa, preciosíssima, a Sil, princesinha do Senhor. Então, Raquel, seria bom você fazer contato com a Sil. Lhe fará muito bem. Então, continuando. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Então, Samuel está dando todas as coordenadas para Saul. Dando todas as coordenadas. Ó, você vai sair daqui. É assim que Deus fala com a gente hoje, mas através da palavra. Através da palavra, nós buscamos o Senhor, e o Senhor fala conosco através da nossa consciência. Mas qual é a língua que o Senhor fala? A língua que ele fala é a palavra, gente. Ele usa a palavra, ele usa o vocabulário da palavra. O Espírito fica constantemente lembrando a gente da palavra. Então, nós nos enchemos da palavra, como a gente diz aqui. No nosso coração tem uma caixinha, essa caixinha está cheia de pastinhas. Então, conforme a gente vai lendo a palavra, o Espírito vai catalogando nas pastinhas. E aí, quando acontece um evento, um arranjo do Senhor, o Espírito imediatamente pinça a pastinha certa e fala, ó, nesse caso é isso aqui. Daqui a pouco acontece outra coisa, nesse caso é isso aqui. Daqui a pouco outra coisa, nesse caso é isso aqui. O Espírito precisa ter o que pinçar, precisa ter as pastinhas cheias. Se não tem as pastinhas cheias, né, Rei de Salém? Qual é o seu nome, Rei de Salém, que eu não consigo lembrar? Então, quando nós temos essa caixinha com as pastinhas cheias, né, da palavra, tem que comer a palavra, se constituir da palavra. A palavra tem que ir para dentro, a palavra está externa. Ela precisa estar dentro. Aí o Espírito consulta e encontra dentro, né? Deixa eu marcar aqui o irmão Fernandes, que eu quero lembrar e não consigo. Por que você não põe seu nome, irmão Fernandes? Por quê? Por que queres dificultar assim a comunhão entre os irmãos? Por quê, hein, irmão Fernandes? Fica inventando moda. Por quê? Então, vamos lá. Então, Saul foi muito bem orientado por Samuel, né? Saul foi muito bem orientado por Samuel. Você vai embora agora, quando você chegar lá na entrada da cidade, vão dizer para você, olha, você tem que ir para tal lugar, lá estão cultuando, você vai encontrar 30 homens que estão descendo, né? Que são, eles vêm profetizando, o Espírito do Senhor virá sobre você. Não é dentro de Saul, é sobre. Quem põe o Espírito dentro de nós, somente o Senhor, através da sua morte, ressurreição e envio do Espírito Santo. Aqui não tinha acontecido isso ainda, né? Aqui já tinha, aqui não tinha ainda acontecido isso, não é verdade? O William está falando, então, essas são as palavras que o Espírito Santo coloca em nossas bocas, como diz a palavra. Sim, William, o que você comeu da Bíblia, o que você foi constituído da Bíblia, é isso que o Espírito vai usar. O Espírito vos fará lembrar todas as coisas. Para lembrar, precisa estar no seu coquinho, senão não tem como lembrar, né? Precisamos ter a palavra dentro de nós, comer a palavra, né? E assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul. Olha aí. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seus servos chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul, como Samuel tinha falado.
O Espírito de Deus se apossou dele e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Não é dentro o Espírito, é fora, de uma maneira externa. Oi, Madá, tudo bem? Quando os que já o conheciam o observaram profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: que será que aconteceu com o filho de Quis? Quem é o filho de Quis, gente? Quis, lembre-se, rico e influente, e Saul, bonito, filho de Quis, né? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas agora? Ué, gente, Saul agora também faz parte dos profetas? Então Saul se juntou com esses homens, se encontrou com esses homens no caminho, como Samuel tinha falado, né? Só que lá na cidade dele. E começou a profetizar também. O que é profetizar? O que é profetizar? Falar o que Deus está mandando. Segundo, no caso deles, segundo as profecias que o Senhor dava naquele momento a eles, porque eles não tinham ainda a Torá completa, né? Eles tinham só o que Moisés deixou escrito para eles, não é? Só o que Moisés deixou escrito, né? Josué também deixou escrito, né? Então, um homem que morava ali disse assim: porventura os pais desses homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: será que Saul também virou profeta? Saul virou profeta? Então veja que ele fala assim: será que os pais desses homens aí são profetas? Por quê? Porque os profetas, eles vêm de uma ascendência. Eles são descendentes de profetas. Saul não é, né? Eles vêm desde Arão, né? Saul não faz parte disso. Saul é benjamita, né? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar do monte, no monte. Então aqui eles já estão vendo que está acontecendo alguma coisa estranha, porque Saul não deve profetizar. Já está acontecendo alguma coisa esquisita, né? Depois que Saul terminou, então ele foi lá para o altar. Foi quando o tio de Saul, o tio, perguntou para ele e para o servo: aonde vocês foram? Vocês sumiram 3 dias. Aonde vocês estavam, Valmir? E aí Saul respondeu: ué, a gente foi procurar as jumentas desgarradas. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas, nós fomos falar com Samuel, o homem de Deus, o vidente. E o tio de Saul quis saber mais. O tio de Saul, ó. Conta-me então mais o que Samuel falou para você. Ó, o tio é esperto. Saul não é muito esperto, vocês perceberam? Saul não é o servo que foi com ele mais esperto do que ele. Por isso que eu tô falando qual é a qualidade de Saul. Beleza. A beleza, a qualidade de Saul é a beleza. Vamos ver para que serve a beleza, né? Então daí o tio falando, né? O que Saul falou para você? O que Samuel falou para você, Saul? Conta pro tio. E daí Saul disse assim: ah, ele me falou que as jumentas já tinham chegado com segurança, já tinham sido encontradas com segurança. E não contou para o tio uma palavra sobre tudo que Samuel havia dito a respeito da realeza. Que a realeza viria para ele, né? Para ele e para sua descendência. Já conhece o tio com certeza, né? Quando eu leio essa parte aqui, não lembra aquela historinha do Simba, do Rei Leão? Que tem o irmão lá, o irmão do leão rei lá? Não lembro o nome deles? Safar, uma coisa assim, né? O tio do Simba. Então aqui, ó, Saulzinho tá igual o Simba, ó. E o tio Mufasa. Mufasa é o tio, né? Mufasa. Tá igualzinho, ó. Saul já sabe. Entre mentes, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Yahvé lá em Mispá. E proclamou. Então agora é Samuel, tá? Que convocou todo o povo para ir para lá.
Assim, porque Samuel tinha falado para ele, 7 dias depois eu te encontro lá, não foi? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu libertei Israel do Egito e salvei vocês do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que afligiam vocês. Contudo, hoje vocês rejeitaram o nosso Deus. Oi, Angelinha. Vocês rejeitaram o nosso Deus, Samuel falando, aquele que nos livrou de todos os males, de todas as angústias que nos oprimiam? E vocês respondem: não, nós queremos um rei. Agora, portanto, compareçam diante do Senhor de acordo com todas as tribos e clãs. Mais uma vez, Samuel alerta o povo. Deus é o rei de vocês. Ele tem a última palavra. Mas vocês não querem. Vocês querem um rei como as outras nações, né? Sendo assim, Samuel mandou se apresentar em todas as tribos de Israel. Tiveram que chegar lá. Todas as tribos de Israel. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então agora eles vão fazendo sorteio para Deus dizer quem é a pessoa, né? Ah, é o tio Scar, né? Isso que eu lembrava que era alguma coisa assim. Sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem. Todas as tribos foram lá. E aí fizeram o sorteio e caiu na tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família. E o clã de Matre foi escolhido. Então aí sortearam o clã. Então os homens da família de Matre avançaram. E Saul, filho de Quis, foi o escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Cadê Saul? Consultaram uma vez mais Yahvé: o homem escolhido já está entre nós? E Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Está escondido Saul no meio das bagagens. Em seguida correram buscar Saul, e Saul se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência. Quando ficou em pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Segunda vez que o Senhor fala isso, que ele era bonito, de boa aparência, e os homens mais altos chegavam no ombro de Saul. Veja bem, então o Senhor está dando para eles um rei como eles querem, alguém vistoso, né, como as outras nações, né? E Saul, gente, que rei é esse? Que quando foi proclamado rei, está escondido no meio das bagagens. E foram buscar ele lá. Então Samuel disse para todo o povo: vejam agora quem Yahvé o Senhor escolheu. Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel. E prontamente o povo bradou: viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Vai ser como a gente quer. Agora nós temos um rei. Vamos ver o que vai acontecer. Como nós somos maravilhosos, como nós sabemos pedir ao Senhor. Pedimos um rei, o Senhor nos deu um rei bonito. O Senhor nos deu um rei bonito. Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino e as escreveu num livro e depositou perante o Senhor. Samuel escreveu, né? Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas casas, né? Saul também retornou para sua casa lá em Gibeá, na casa de papai. Papai quis. Voltou para papai quis, né? Acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus havia tocado. Os guerreiros, né? Então agora já temos os guerreiros que o Senhor teve que designar para cuidar do rei. Não é a vontade de Deus, gente. Não é porque está escrito aqui que é vontade de Deus. Deus teve que fazer isso, porque o rei precisa de uma guarda real, de uma escolta real, né? No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: ó, já começou.
Os arruaceiros saíram murmurando: como poderá esse tal de Saul fazer alguma coisa por nós? E desprezaram Saul e não homenagearam o rei com nenhum presente. Saul, contudo, se fez de surdo. Então já estavam falando, já minando, né? Ó, já a alminha de Saul, a alminha de Saul já é estranha, né? A alma de Saul já é esquisita. Gente, imagina, Samuel já falou tudinho para ele. É por isso que o Senhor já disse para Samuel: já adianta para Saul, já adianta coisa para Saul. Adianta coisa porque vai ser difícil. Ele já adiantou tudinho para Saul. Saul, vai acontecer assim, assim, assado, assim, assim, assado. Nós vamos chegar lá. Eu vou lá, você vai me esperar. Eu vou estar com você, Saul. Não tenha medo. Eu vou estar com você, tá, Saulzinho? E aí chegou lá, começou o sorteio. Saul já sabe que é ele. Ele já sabe que é ele. Por que ele foi se esconder no meio da bagagem? Ele já sabe que é ele. Que rei é esse? Então foi sorteando, sorteando. Ó, quem deu aqui no sorteio? Saul. Cadê Saul? Cadê Saul? Vamos procurar ele, vamos atrás dele. Chamam ele escondido na bagagem, tá ele aqui, ó, trouxemos aqui. Então, agora, né, por isso que o Senhor já imediatamente já designou essa escolta de poderosos guerreiros para andarem junto com Saul, né? E os arruaceiros aqui já começaram, ó, moldando a alma de Saul, né? Moldando a alma de Saul. É o mesmo jeito que ele vai fazer depois com o Davi. Mesma coisa ele vai fazer com o Davi depois. Podemos ir até aqui? Podemos ir até aqui? Vamos para o Novo Testamento? Ou vocês querem mais um pouquinho de Saul? Vocês querem João ou Saul? Qual vocês querem? Vocês querem um rei ou vocês querem o Senhor Jesus? Vocês querem João ou Saul, gente? Falem aí, João ou Saul? Qual vocês querem? Bom dia para todo mundo que está chegando. Obrigada pelos corações. Obrigada pelos corações, amados. Saul, o Senhor Jesus, João, João, Saul. Ó, Raquel tá gostando da história. Ângela quer bom dia. A Maria quer João. Saul. João. Acho que João tá ganhando, né? Então vamos para João. Amanhã a gente volta a Saul, tá bom? Sim, com certeza, né, Raquel? Muito. A Bíblia toda, de capa a capa, é o Senhor Jesus, né? A Bíblia toda, de capa a capa, é o Senhor Jesus. Então agora nós vamos para João, vamos compartilhar a live. Você faz assim, você põe o dedinho na tela e segura. Põe o dedo na tela e segura. Vai aparecer uma lista. Aí você vai enviar para todo mundo que aparece na lista. Põe o dedo na tela e segura e compartilha para todo mundo que aparece na lista, né? E depois vocês voltam para os corações, tá, gente? Voltam para os corações, para o TikTok trazer as pessoas que a gente não conhece para cá, né? Então vamos compartilhar. Compartilhamos. Nós estamos em João 11, isso? Os crentes além do Jordão. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava no início do seu ministério e ali ficou. Então muitos vinham até Jesus e diziam: João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito desse homem era verdade. E naquele povoado muitos creram no Senhor Jesus. Então o Senhor atravessou o Jordão, voltou lá para aquele lugar onde João batizava, né? E aí eles falaram, né? Ele realmente é aquele de que João dizia, né? João não realizou sinal nenhum. No entanto, tudo o que ele falou é verdade sobre este homem. E muitos creram. Então veja que o Senhor, ele continua cumprindo o ministério de João, que foi rompido, né? Que é o quê? Aplanar o caminho, preparar os corações. O Senhor está deixando muita gente com o coração aberto para receber depois o Espírito.
né? Muitos estão com o coração aberto. Já não podemos dizer já convertidos ao Senhor, né? Porque não receberam ainda o Espírito, mas estão sim, já prontos para receber, né? E um certo homem chamado Lázaro, que era de Betânia, bom dia, Roberto Botucatu. Aqui é Sorocaba, né, Roberto? Te falei. Bom dia. Então vamos lá. Tinha um certo homem, o nome dele era Lázaro, e ele era da cidade de Betânia, é perto de Jerusalém, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Lázaro estava doente. O Lázaro estava doente. Essa Maria, irmã de Lázaro, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o óleo perfumado. Vocês se lembram do vaso de alabastro? Vocês se lembram do vaso de alabastro? A mulher que entrou, quebrou o pescocinho do vaso de alabastro e ungiu o Senhor. Se lembram que eu ainda falei, essa mulher foi enviada por Deus. É Deus que quer ungir o Senhor Jesus, né? Então, assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram falar para o Senhor Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Então, ele conhece Lázaro, né? E gosta muito de Lázaro. O Senhor gosta muito de Lázaro. E Lázaro está doente. Ao saber do ocorrido, o Senhor Jesus disse: essa enfermidade que está em Lázaro não vai terminar em morte, mas sim em glória para Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa enfermidade. Então é um arranjo de Deus para que o Filho do Homem apareça, seja visto e deixe mais corações preparados para quando ele mandar o Espírito ter templos para o Espírito habitar. Ele está preparando os templos, né? Então, vamos compreender. Lázaro ficou doente, e aí Maria, que é aquela que ungiu o Senhor com o vaso de alabastro, com o nardo puro do vaso de alabastro, que custa, se fosse hoje, 30 mil reais, esse perfume. Olha bem, que mulher maravilhosa, conduzida por Deus realmente, não tem outra maneira, né? Então, ela é irmã de Marta, e aí elas foram dizer para o Senhor: Senhor, Lázaro está doente. Mandaram um recado para o Senhor Jesus. E aí o Senhor respondeu o recado, né? Fale para elas não se preocuparem, nem Lázaro, porque essa doença que ele tá não é para morte. É uma doença para que o Filho do Homem seja glorificado, ou seja, o Filho do Homem apareça, seja visto pelas obras, para que os corações fiquem abertos para o Espírito entrar depois. Amém? Então, Jesus também amava Maria, Marta e Lázaro. Ele amava os três. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias ainda, lá onde ele estava. Onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Ele estava lá onde João batizava. Estava lá onde João batizava. Então mandaram avisar ele lá de Betânia. Mandaram alguém, né, e avisar, não sei como, eu acho que tinha um tipo de pessoa que você pagava para ir levar um recado, não sei como é que é, ou a pessoa ia a cavalo, não sei, gente, não sei. Era um tipo de telefone da época, é um tipo de WhatsApp da época, era assim. Você pagava para uma pessoa e a pessoa ia lá levar o recado, né? Ou então era muito amigo para ir levar sem cobrar, porque a viagem não é fácil, né? Então, no entanto, foi lá, deixou o recado para o Senhor, e o Senhor disse: fica tranquilo, fala para eles ficarem tranquilos. E aí o Senhor ainda ficou mais 2 dias lá. Então, quer dizer que Lázaro já estava doente, né? Lázaro já estava doente.
Lázaro já estava bem doente, né? Porque 2 dias depois ele vai morrer. Depois disso, ele falou para os seus discípulos: agora vamos voltar lá para a Judéia? Vamos voltar lá para a Judéia? Então, 2 dias depois, né? Ao que lhe advertiram os discípulos falaram assim para o Senhor: Rabi, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e mesmo assim está falando, vamos voltar lá de novo? Por quê? Porque ele já estava lá para aquele lado, né? E aí quiseram apedrejá-lo por causa das coisas que ele falou dentro da sinagoga. Ele falou que ele era o filho de Deus. Ele falou, né, ele falou principalmente sobre o mercenário, né? Ele falou sobre o mercenário, falou sobre o mercenário vir para roubar, matar e destruir. Ele falou muitas coisas. Quiseram apedrejar. E agora os discípulos estão falando para ele: mas mestre, nós acabamos de vir de lá onde os judeus quiseram te apedrejar. Como é que agora está dizendo, vamos para lá de novo? Vamos para lá de novo? Então o Senhor Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. E tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então Lázaro já foi desligado. E o Senhor vai lá para ligar Lázaro de volta, né? Por isso que ele falou assim, ó, quem caminha, eles falaram, né, não vamos voltar lá não, porque já quiseram te apedrejar lá, nós vamos voltar lá de novo? E aí o Senhor disse assim, presta atenção, ele disse assim, não são 12 as horas do dia? Não são 12 as horas do dia? Ele tá com o pensamento lá em Lázaro, não são 12 as horas, se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque a luz não está mais nele. Tendo dito essa palavra, prosseguiu: nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou até lá para despertá-lo. Então vou trazê-lo de volta para a luz, né? Então seus discípulos falaram: Senhor, se ele está dormindo, então ele vai melhorar. Porque eles sabem que Lázaro estava doente, não sabem que Lázaro morreu, né? Sabem que Lázaro estava doente. Então eles falam assim: mas Senhor, se ele está dormindo, então ele vai melhorar, né? Conseguiu dormir, sei lá, né? Quando uma pessoa está doente, a gente não fica feliz que fala assim: a pessoa melhorou, tá dormindo, ai que bom, tá dormindo, graças a Deus. Então vai melhorar, né? Entretanto, o Senhor lhes havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estava se referindo ao sono de Lázaro, né? Então Jesus disse para eles: Lázaro morreu, minha gente, entendam? Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou alegre por não ter estado lá, para não ver a morte de Lázaro. Estou alegre, para que agora vocês também possam crer. Assim, vamos lá então. Então o Senhor está falando assim, né? Eu estou alegre porque eu não estava lá. Se eu tivesse lá, Lázaro não morria. É estranho, mas é isso que o Senhor está dizendo. Eu estou feliz porque eu não estava lá. Se eu tivesse lá, ele não morria. Mas agora ele morreu. E eu estou alegre por quê? Porque nós vamos lá. Eu vou trazê-lo de volta à luz e vocês vão crer. Veja, o Senhor quer trabalhar a fé até dos discípulos. Até os discípulos, gente, ainda não estão claros de quem é o Senhor Jesus, né? E nós estamos claros? Nós estamos claros de quem é o Senhor Jesus? Estamos claros? E ele fala assim, ó, é pro bem de vocês, discípulos, é pro bem de vocês, porque assim vocês vão crer. Sendo assim, vamos para lá.
Então Tomé, que era chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos, disse assim: vamos também nós para morrer com ele. Olha só, muitas coisas têm que acontecer para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Bom dia, mulher de Deus, né, Eunicinha? Olha o que Tomé falou. Olha o que Tomé falou. Vamos lá também para morrer com ele. Morrer com quem? Com Lázaro? Não, com o Senhor Jesus. Porque é o lugar onde já quiseram apedrejar o Senhor. Por isso que os discípulos falaram: mas Senhor, nós acabamos de sair de lá, quiseram te apedrejar. Por isso que nós saímos de lá e viemos para cá, agora a gente vai voltar para lá de novo? E o Senhor, vamos voltar por causa de Lázaro assim assado. Mesmo o Senhor explicando, aí vem Tomé e fala para eles: vamos lá para a gente morrer com ele. Morrer com ele com quem? O Senhor Jesus. Gente, olha o que o Senhor passava, gente. Era fácil para o Senhor andar com os discípulos? Não era, porque os discípulos não enxergam quem é o Senhor Jesus. O Senhor faz com que a gente enxergue. Nós precisamos enxergar quem é o Senhor Jesus. Se nós não enxergarmos quem é o Senhor Jesus, nós não temos fé. Temos que compreender quem é Ele, gente. Quem é o Senhor Jesus? Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não é Jesus do jeito que você está pensando. Jesus na cruz. Ainda carregam a cruzinha com o Senhor na cruz. Gente, para com isso. Ele não é o Senhor, ele não é Jesusinho do jeito que você imagina. Ele é Senhor Jesus, nome que está acima de todos os nomes. Compreenda isso. Então, ao chegaram lá. Encontrou Lázaro, e Lázaro já estava sepultado, fazia 4 dias. Então, veja bem, quando foram avisar o Senhor, provavelmente Lázaro estava morrendo, né? Se passaram 2 dias e agora mais o tempo da viagem, né? Então, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios, né? Então, 15 estádios vai dar mais ou menos 3 quilômetros, pelo que estão falando aqui. Então, é pertinho, 3 quilômetros só, né? O irmão Raul, ô irmão, fica aqui ouvindo o Senhor Jesus, tá falando conosco na Bíblia, né? Então diz assim, ao chegar, encontrou Lázaro morto 4 dias, e Betânia ficava só a 3 quilômetros. 3 quilômetros. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Então aqui tem uma tradição entre os israelitas, né, os judeus, que é ir lá chorar mesmo, ficar chorando, né? Tem gente que até é pago, tem até um serviço pago, que se paga para as pessoas irem chorar no velório, né? Ficar chorando. Então já tinha lá bastante gente, tinha bastante gente que foi lá ajudar Marta e Maria. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro, assim que Marta viu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro do Senhor. E Maria, no entanto, ficou sentada dentro da casa. As duas ficaram sabendo que o Senhor estava chegando. As duas ficaram sabendo que o Senhor está chegando. Marta foi encontrar o Senhor e Maria está chateada. Maria não foi, está chateada. Então Marta disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, né? Oi, Neia. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, esse te dará. Olha, Marta. E Jesus então assegurou: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Marta, ele vai ressuscitar. E daí Marta falou assim: eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia. Eu sei, ele vai ressuscitar naquele dia, né, Neia? Obrigada, bom dia, Neia.
Então o Senhor disse assim: eu sou, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Obrigada, Neinha, obrigada, amor. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela falou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha só, essa aqui é Martinha. Martinha não é a que foi lá ungir o Senhor, a que foi ungir o Senhor é Maria. Ó, Maria dando uma de Pedrão, né? Dizendo: ó, tu és o Cristo. Quando ungiu ele, é como se ela estivesse dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí agora o irmão morreu, pronto, não é o Cristo mais. Não é o Cristo mais, não é o Filho do Deus vivo mais, né? E Marta, que não tinha essa revelação da parte de Deus, tá crendo só de ouvir falar, né? E então nós vamos ficar aqui. Está bem, amados? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, que lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você, Maria. O mestre está chamando você, Maria. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta tinha encontrado, ficou lá. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram ela, julgando que ela fosse ao sepulcro para chorar ali, no sepulcro. Então, eles estão chorando há 4 dias, tá? São 7 dias, eu acho, o velório, né? Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo Jesus, prostrou-se aos pés dele e desabafou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou então: onde colocaram ele? E aí eles indicaram: Senhor, vem e vê. Então o Senhor chorou. Até aqui. Amanhã nós vamos retomar desde a chegada do Senhor lá em Betânia, né? Quando Marta vai encontrá-lo e Maria fica em casa. Vamos retomar a partir daí, tá bom? Eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo agora, porque meu marido vai sair mais cedo também. Então eu vou acudi-lo agora, né? Como mulher virtuosa, tem que fazer alguma coisinha. Então eu vou lá cuidar do meu amorzinho de Jesus, tá bom? E a gente se encontra amanhã, 5:30 da manhã, pode ser? Meus amados, quem está aqui pela primeira vez, coloque o lugar de onde você é para a gente saber. Escreva aí o lugar de onde você é para a gente saber de onde Deus trouxe pessoas para nós. Passaram por aqui 6.700 pessoas. E lembrem-se de seguir essa conta, gente. Todos aqui já seguem Rogério de Ipua, São Paulo. Já segue a gente, Rogério? A Nina de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O Raul é do Rio Grande do Sul. Morei 10 anos em Porto Alegre, Raul. Olimar, da Venezuela, que lindo. A Maria Araújo, Santana do Araguaia, Pará, que coisa linda. A Marli, de Salvador. Obrigada, Raul. A Sandra, olha, que gente bonita. Ceará, mas mora no Mato Grosso. A Maria Lu. Quem mais, gente? Cacimba de Areia, Paraíba. Olha, Raquel Garcia. Família da minha mãe é Garcia. Josélio, Jundiaí, São Paulo, aqui pertinho. A Mulher de Deus, Terra Boa, Paraná. A Neinha é de Brasília, né, Neia? A Ângela, Alagoas, Teotônio Vilela, que lindo, gente. A Leilinha de Quirinópolis, em Goiás. A Jaqueline de Pernambuco, Recife. Valdemir de Minas. Muito obrigada, amados. Muito obrigada por estarem seguindo. Sigam essa conta.
Você precisa seguir essa conta, a Nadir de Brasília. Você precisa seguir essa conta para você ser avisado quando nós estivermos lendo a Bíblia. Quando estivermos lendo a Bíblia, você vem para cá para a gente ler junto. Às vezes a gente lê em outros horários também. Quando eu estou de folga, a gente lê em outros horários também, no meio da manhã, no meio da tarde, e assim você é avisado para a gente ler a Bíblia junto, tá bom? Carlos, de Minas Gerais, muito obrigada, irmão. Muito obrigada, meus amados que estão aqui. Campina Grande, Paraíba, Leda Bezerra, muito obrigada a todos vocês. André Luiz, que chegou aí, muito obrigada. Lopeu, também está aí, de Salvador. Vamos orar ao Senhor. Leilinha, obrigada, Leila, pelo presente. Ovieira, Portugal, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Santo Estevão, na Bahia, Deia, que lindo. Até amanhã. Vamos orar. Sigam a conta, certo? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu aqui, esse momento de comunhão contigo, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos disse, o Senhor, quanto o Senhor está nos ensinando, Senhor, para não pormos reis sobre nós. Não ponha um rei sobre você. O seu rei é Deus. A última palavra não vem do rei, a última palavra vem de Deus, que é o seu rei. Senhor, também te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor vem nos mostrar quem é o Senhor com a história de Lázaro. Senhor, abençoa todos os amados que chegaram aqui, todos que passaram por aqui. Abençoa a equipe que trouxe tanta gente pelos corações. Obrigada a todos vocês que estão no Coração Laranja, essa equipe maravilhosa que trabalha realmente para Deus nessa live. Senhor, abençoa cada um, abençoa, Senhor, as pessoas que estão no coração de cada um. Abençoa, Senhor, também as preocupações, trazendo paz, tranquilidade, solução, sabedoria, a resposta certa, a decisão certa. Tudo isso nós oramos, Senhor, e te agradecemos, porque temos visto que o Senhor é conosco. Temos te buscado, o Senhor tem se deixado encontrar. Abençoa todos os nossos amados irmãos. Queridos, fiquem com Deus e lembrem-se, agora vocês devem ir para o individual, que é buscar o Senhor, você sozinho e Deus. Amém? Fiquem bem, Jesus é o Senhor, obrigada, chegamos a 50 mil corações. Tchau, tchau.